Se você está servindo a Cristo, te pergunto nesta noite: o que você está fazendo para Cristo? O que você está fazendo em favor ao reino dele? O que? Você pode dizer assim: eu sou funcionário do reino. Você pode dizer assim: eu trabalho para essa divindade. Você pode dizer: o que tu tem feito? E o pouco que você tem feito, você acha que é suficiente? O pouco que você tem feito, você tem às vezes a arrogância de olhar para muitos e ficar apontando o seu dedo. Então guarde o que eu vou te dizer. Samuel fez muito, aos meus olhos fez muito, muito. Mas Deus disse para ele no final da vida dele: se você tivesse esforçado mais, eu tinha dado a geração dos amorreus, jebuseus e dos zeus tudo para você. Havia mais terras para conquistar se houvesse mais esforço. Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Hoje é noite de vitória. E é momento de nós meditarmos na palavra do Senhor. Amém? Eu sinto a presença dele aqui. Eu sinto a presença do Senhor aqui. Meus amados irmãos, você que tem a sua Bíblia, vamos abri-la no livro de 2 Timóteo, capítulo 2. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 11, 12 e 13. Esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma com ele viveremos. Se perseverarmos com ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se nós somos infiéis, ele, entretanto, permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Amém? Pode tomar o seu assento. Meus amados irmãos, nesse culto solene, nessa reunião tão especial, o Senhor me deu essa palavra para compartilharmos aqui algo que realmente nos empolga, ou pelo menos empolga aqueles que são os verdadeiros fiéis a Deus. E eu tenho certeza, se Ele me deu essa palavra, porque estou pregando para um púlpito, do púlpito para uma igreja onde que há muitos salvos em Cristo e que aguardam ansiosamente o regresso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, se eu fosse titular aqui colocar um título nessa mensagem, talvez eu colocaria: tudo há galardão. Tudo há galardão, ou tudo tem um galardão. Eu quero iniciar para os irmãos, para que os irmãos saibam de antemão que a salvação, como vocês já sabem, é pela graça. E sempre foi pela graça, mesmo na época da lei. Nenhuma alma foi salva porque cumpriu a lei. Nenhum ser humano cumpriu a lei. A lei não foi estabelecida para que o homem alcançasse a perfeição e cumprisse cabalmente todos os mandamentos. E se Deus lhe deu 613 leis além do decálogo, por que Deus lhe deu essas leis sabendo que o povo não teria capacidade de cumpri-las em total integralidade?
Porque quando nós analisamos e temos as leis de Deus em mãos, nós passamos a conhecer quem é o nosso Deus e entender das coisas as quais Deus ele aprova ou gosta, ou das coisas que Deus reprova e ele não gosta. Então tudo é pela graça. Por isso que a Bíblia diz: pela graça sois salvos. Amém, pessoal? Então a salvação é gratuita, porque nenhum ser humano pode alcançar a salvação através de obras meritórias. Ao passo que você aceita Cristo como seu único e suficiente Salvador da sua vida, sabedores que esse chamado vem diretamente dele, não é uma iniciativa própria sua, mas a iniciativa veio primeiramente do Deus Todo-Poderoso. Não é um homem indo até a Deus, mas é Deus vindo até o homem. Antropomorfismo é quando Deus ele usa a forma humana para demonstrar e revelar quem realmente é na sua total divindade. No entanto, meus amados irmãos, esse Deus Todo-Poderoso, ele se revelou a nós através da sua graça e infinita misericórdia. Então nós recebemos a salvação em Cristo. Recebemos a salvação porque isso foi um passo dado por Deus o Todo-Poderoso. Não me escolheste vós a mim, mas Jesus disse: fui eu que escolhi a vocês. Amém? Mas eu aceitei a Jesus. Você aceitou porque antes alguém te aceitou primeiro. Ninguém pode ver se é cego. Você só consegue ver se alguém lhe proporcionar a visão. Nós éramos cegos, Deus nos deu a visão. O primeiro milagre que Deus ele realiza na vida do homem é a iluminação. Gênesis capítulo 1. Que haja luz. Quando não tinha Cristo, eu vivia em trevas, era um homem cego espiritualmente, mas quando Cristo veio até a mim, ele me passou a fornecer a visão para que eu pudesse contemplar a sua grandeza. Então, meus amados irmãos, uma vez que você agora alcançou a salvação, não pelos seus méritos pessoais, mas pelos méritos de Cristo, uma vez que Cristo agora habita dentro de você, através da palavra e através da pessoa do Espírito Santo, a partir daí inicia uma grande obra divina na vida do homem. E é a segunda fase da chamada santificação. Quando o homem ele começa a caminhar no caminho da santificação, que é processual, como já disse, a santificação não é um estado. Nós estamos caminhando no caminho da santificação. O justo é como a luz da aurora que vai brilhando a cada dia mais até se tornar dia perfeito. Todo dia é dia de aprimoramento, todo dia é dia de aperfeiçoamento, todo dia é dia de aprendizado, todo dia é dia de caminharmos com Deus. Assim como Enoque decidiu andar com Deus com 75 anos, com 365 o Senhor Deus o levou vivo para si. Um dia também o Senhor nos levará no dia do arrebatamento da igreja. Quem aguarda isso, diga glória a Deus. Então, meus amados irmãos, ao passo que você está caminhando no caminho da santificação, é aí que você começa a produzir fruto. Gálatas 5:22. Você começa a produzir frutos. E os frutos produzidos e as obras praticadas é o que te conduz o galardão. Galardão são as obras realizadas. Jesus ele conta uma parábola em Mateus sobre um certo senhor que distribuiu talentos.
E houve um dia que ele veio pedir contas. E aquele que foi fiel a Deus, ele disse o quê? Servo bom e fiel, foste fiel no pouco, no muito te abençoarei, entra no gozo do teu Senhor. Então, encontramos aqui o Senhor Jesus mostrando e revelando o galardão. No livro de Daniel, a Bíblia diz que aqueles que permanecem em Deus, em Cristo, hoje, mas em Deus, no Velho Testamento, em fidelidade e retidão, serão reconhecidos e transformados como estrelas no firmamento. Tem estrelas aqui nessa noite? Amém? Talvez muita gente não vê, mas o brilho está em você. Talvez você não veja isso, mas quem está em Cristo, nova criatura é. E o brilho do Senhor está sobre a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Então aqui, meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele trata com Timóteo da seguinte forma: esta palavra é absolutamente digna de crédito. Se já morremos com ele, da mesma forma como ele viveremos. Isso é galardão, isso é prêmio, isso é recompensa. Amém? Então o que é vivermos com Cristo? É você abrir mão de viver uma vida ou um estilo de vida mundano, descompromissado, para viver um novo estilo de vida compromissado com a palavra e ser dirigido pelo poder do Espírito Santo. Você que nega as suas próprias vontades, submetendo à vontade do Senhor, e com o poder do Espírito Santo emanando na sua vida com poder e graça, você tem poder de subjugar a sua natureza caída e ser transformado dia após dia à imagem do Filho de Deus. E aqui o apóstolo disse: ele, da mesma forma, com ele viveremos. Então aqui nós encontramos uma promessa, um prêmio. A Bíblia diz que o próprio Senhor é o nosso galardão. Amém? Não é glorioso isso, gente? Não é glorioso você um dia ter o acesso direto a Ele? Amém? Nós já temos através da pessoa do Espírito Santo, mas um dia nossos olhos o verão. Amém? Assim como Ele é, como a Bíblia diz e afirma. Será que nós teremos a capacidade de olhar para Ele e vê-lo, assim como Moisés teve o desejo de vê-lo lá no Sinai? Eu acredito que sim, quem sabe? Eu acredito que sim, porque a Bíblia diz, Jesus ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. Um dia veremos o nosso Cristo. João em Pátimos, apóstolo Paulo e mais de 500 discípulos viram Jesus já ressuscitado. Estevão viu antes da sua morte Jesus à direita do Pai. E com certeza, quando nós chegarmos na glória, nós olharemos no seu rosto, e Ele olhará para nós, e nós para sempre estaremos com Ele. E não tem premiação maior do que esta. Esse é um regozijo eterno que perpetua no seu coração. E é isso que nos estimula a continuar lutando, enfrentando batalhas, reveses, lutas e perseguições, sabendo que tudo isso faz parte do processo, para que você possa ser aperfeiçoado, para que Deus ele possa talhá-lo, assim como o carpinteiro talha a madeira, e quando há um empeno nela, coloca no fogo e coloca na água, amolece ela e coloca no prumo, até que nós venhamos chegarmos à estatura de um varão perfeito. Você é um vaso na mão do olheiro, e Deus não poupa esforços para trabalhar em ti, para trabalhar em mim. Deus não poupará esforços. Nós não somos soldadinhos de papel, nós não somos bibelôs dentro da casa de Deus, nós somos soldados, onde Deus está trabalhando, Deus está operando, Deus está esculpindo a imagem do Filho dele na minha e na sua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. Eu quero dizer para você, meu amado, persevere. Olha para o seu irmão do lado, irmão, fala com ele, fala para ela, persevere, irmão. Persevere. Persevere. Amém? Você está achando que tem moleza? Persevere. Você está achando que é confetinho? Não.
é guerra, é batalha. O inimigo, quando não pode diretamente com você, ele usa vários estratagemas para poder tentar desanimá-lo, minar sua fé, desestimular, fazendo você jogar toalha, retroceder, desistir do seu chamado, desencorajar você, colocando dúvida, incerteza na tua alma, no teu coração. Saiba que quem te chamou foi Deus, não foi o homem. Saiba que quem te chamou foi aquele que está sentado no trono. E quem não gosta, problema dele. Foi Deus que te chamou. Quem não gosta de você na casa de Deus, problema. Foi o Senhor dos Exércitos que te escolheu. Foi Ele que te chamou. Foi Ele que colocou você como um vaso escolhido na presença do eterno Deus. Então glorifica o Senhor, porque Deus ele vai encher o teu vaso nesta noite com poder, com a graça e da glória do eterno Deus que está emanando aqui neste lugar, através da unção que está derramando perenemente sobre nós. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. Oh Deus poderoso. Fala com o seu irmão do lado, você vai reinar. Não é só Cristo que vai reinar, não. Você vai reinar. Quando chegarmos lá, seremos um pouco maior do que os anjos. Eu ouvi um glória a Deus aqui. Você não entendeu? Eu ouvi uma vez um pastor, um bispo, não sei, falando assim: olha, hoje a campanha, onde nós vamos trocar o anjo. Se você tem um anjo e você não está vencendo, porque o anjo é fraco, então Deus vai mandar um outro anjo para poder substituir esse anjo que está aí te ajudando, mas não está te ajudando. Ele é de 5ª categoria. Vou mandar um semelhante a Miguel para estar do seu lado. Ah, meu Deus do céu, que demônio que fala na boca de certos pastores, né? A Bíblia diz assim que um anjo só, enviado por Deus, matou 185 mil para poder defender o profeta do Senhor. Meus amados irmãos, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que os teme, o livre de todo mal. Amém? Então glorifica a Deus. Você está passando por prova, por luta, por dor, dificuldade, escassez, glorifica o Senhor. Aleluia. Se você está sofrendo retaliações, passando prova, está passando, glorifica a Deus. Jesus passou. Se Ele passou, eu também passarei. E se Ele foi exaltado, também serei exaltado. E se Ele ressuscitou, ressuscitarei também. Essa é a promessa, essa é a palavra. É isso que Ele me prometeu. Eu abraço com toda a minha alma. Eu creio com todos os átomos da minha alma, com toda a força que eu tenho dentro do meu ser. Eu não tenho palavras para poder expressar os meus sentimentos pelas quais eu tenho por esse Deus poderoso. Amém, pessoal? Eu não consigo expressar. Mas, se já morremos com Ele, da mesma forma como Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, igualmente reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Presta atenção. Não negue o Senhor. Não volte atrás. Fala com o seu irmão do lado. Não volte atrás. Não volte. Voltar atrás não. Voltar atrás não. Não. O lema do guerreiro é esse: retroceder nunca, render jamais. Amém? Os antigos persas e os povos da antiguidade, eles lutavam por glória. Eles não lutavam por ouro, eles lutavam por glória. Um dos 4 generais de Alexandre perguntou a ele: mas você está pegando o seu ouro pessoal e distribuindo para os seus soldados, Alexandre? Você está diminuindo a sua fortuna, que é parte justa daquilo que você conquistou através das batalhas e conquistas de despojos. Alexandre disse: eu não estou em busca de ouro, eu estou em busca de glória. Ah, coitado de Alexandre, ele não fazia ideia o que é glória. Aleluia. Ele não faz ideia o que é glória. Glória é o que estamos sentindo aqui nessa noite. Glória é o que está esperando e nos aguardando naquele grande momento, naquele grande dia. Quem está me entendendo aqui nessa noite? E o versículo diz: mas se somos infiéis, Ele entretanto permanece fiel, pois não pode negar a si próprio. Irmãos, Deus é fiel, irmão. Deus é fiel. Isso não traz no seu coração um estímulo, um encorajamento? Você saber que Deus, Ele promete, passa o céu e a terra. Deus, Ele fala assim: eu não juro por ninguém, eu juro por mim mesmo.
Já pensou? Que Deus grande, hein? Um Deus que existe antes do tempo. Um Deus que falou assim: eu criei todas as estrelas, todas as galáxias, 93 trilhões de quilômetros-luz. Tudo foi criado por Ele, sem Ele nada poderia estar aí. Ele disse: o que eu falo eu cumpro. Eu quero te dizer nessa noite que vale a pena você ser fiel a Deus. Vale a pena você ser fiel aos seus princípios. Vale a pena não retroceder. Vale a pena avançar, porque o que Deus lhe promete, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou trazer uma mensagem diferente hoje. Eu vou pregar em tópico. Estamos servindo a Cristo. Fala assim: estamos servindo a Cristo. Você crê que você está servindo a Cristo? Colossenses 3:24. Nossos amigos vão me ajudar ali. Eu não sei se você entendeu o que você disse, que eu pedi para vocês repetirem. Fala comigo: estamos servindo a Cristo. Não é pastor Marcelo, não. É Cristo. Não é evangelho pleno, não. É Jesus. Não é o diretor fulano e beltrano, não. É Cristo. Por melhor que o homem seja, eu não tenho marca nas minhas mãos, mas o único que tem as marcas é Cristo. Ele venceu a morte e é a primícia daqueles que ressuscitaram. Colossenses 3:24 diz assim: conscientes de que recebereis do Senhor a recompensa. Tem recompensa para você. Da herança. E a Cristo, o Senhor, que estáis servindo. Irmão, se você entender isso, a sua vida ministerial muda. Não tente querer fazer as coisas para mostrar para pastor, para você mostrar que é bom, para você mostrar que você está fazendo. Mostra para Cristo, você está trabalhando. Eu já falei aqui várias vezes: não trabalho para ninguém aqui. Não é ninguém aqui que me sustenta. Quem me sustenta é Deus. Eu não sou funcionário de vocês, e nem vocês são funcionário meu. Eu tenho um patrão, e ele está sentado no trono. Eu posso sofrer perseguição, calúnia, retaliação. Pode meter o cacete, não tem problema. Jesus, ele disse: quer falar mal de mim? Fale. Quer falar mal do Pai? Fale também. Ele perdoa. Se os dois perdoam, eu também perdoo. Agora, não fala do Espírito Santo não, hein? Mas eu estou servindo a Cristo. Amém, pessoal? Eu não sei se vocês entenderam. Se você está servindo a Cristo, te pergunto nesta noite: o que você está fazendo para Cristo? O que você está fazendo em favor ao reino dele? O que? Você pode dizer assim: eu sou funcionário do reino. Você pode dizer assim: eu trabalho para essa divindade. Você pode dizer: o que tu tem feito? E o pouco que você tem feito, você acha que é suficiente? O pouco que você tem feito, você tem às vezes a arrogância de olhar para muitos e ficar apontando o seu dedo. Então guarde o que eu vou te dizer. Samuel fez muito. Aos meus olhos fez muito. Muito. Mas Deus disse para ele no final da vida dele: se você tivesse esforçado mais, eu tinha dado a geração dos amorreus, jebuseus e dos zeus tudo para você. Havia mais terras para conquistar se houvesse mais esforço. Então não seja autoritário. Não fique olhando o ministério do seu irmão na igreja e pontuando. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Cuida do seu trabalho. Pare de ficar apontando o dedo e menosprezando o trabalho daquele que está fazendo ainda pouco. Porque se você faz isso, você está perdendo o seu galardão. Tiago capítulo 4,
Ele diz: quem te colocou no lugar de juiz? Só um juiz, e é um legislador, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Quem me entende aqui nessa noite? Estamos servindo a quem? A Cristo, aleluia. Tudo que eu faço em nome dEle. Pastor, mas você está servindo, você está fazendo a obra, leva as porretadas, mas você está... Eu não trabalho para ninguém, eu trabalho para Jesus. Eu trabalho para Ele, o meu serviço é para Ele. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Então te convido você a fazer parte desse batalhão de trabalhadores. Eu te convido você a fazer parte desse grupo de exército de pessoas que trabalham em nome de Deus. Amém? A perseverança conduzirá à recompensa. Fala comigo, por favor. A perseverança conduzirá à recompensa. Fala para sua irmã do lado do seu irmão. Recompensa. Mas antes da recompensa tem a perseverança. 1 Coríntios 3,14. Tem que perseverar. Você já viu aquela pessoa que já trabalhou tanto para Deus, trabalhou tanto, de repente para. De repente desiste. A Bíblia diz: aquele que lança a mão no arado e olha para trás, Deus não tem prazer. Ainda que você olhou para trás, Deus está tendo misericórdia de tu e está te chamando hoje para poder trabalhar novamente para Ele. Quem aceita isso? Aleluia! E se você desprezar essa oportunidade, talvez Ele comece a convidar aleijados, cegos e mancos para substituir você. Se a obra que alguém construiu permanecer, este receberá a sua recompensa. Amém? Então, se a sua obra permanecer, você vai receber a recompensa. Está me entendendo? Sim ou não? Permanecer. Não adianta você servir a Cristo 30, 40 anos e depois morrer sem fé. Não adianta você ter trabalhado tantos anos e depois abandonado o seu trabalho. Tem que permanecer. Tem que permanecer. O apóstolo Paulo, antes da sua morte, ele disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não tente ficar encontrando desculpas, esfarrapadas para não fazer a obra de Deus. Não faça isso. Não faça isso. Quando Deus te chamar, abra sua boca e fala assim: eis-me aqui, Senhor. Como Isaías capítulo 6, envia-me a mim. Quem está me entendendo aqui nessa noite? Então, se você perseverar, você receberá a sua recompensa. Eu não sei como que vai ser lá, sabe? Não faço ideia. Eu acredito que todos que chegam lá, o cálice vai estar cheio. Chegou, está cheio. Mas eu acredito que tem uns que vai brilhar mais. Não faço ideia os níveis ou como que será essa distribuição de galardão. Se um cara vai brilhar mais, se ele vai ter uma coroa mais especial, eu não sei, não faço ideia. Eu só sei de uma coisa: tudo que você fizer, a Bíblia diz que tu recebe recompensa. Entendeu ou não? Amém, pessoal? Perseverar diante dos insultos. Tem alguém que já sofreu alguns insultos aqui? E perseguições. Conduz o galardão. Tem gente que fica todo choramingoso: eu fui insultada, eu fui insultado, eu não quero saber, estou decepcionado, quero parar, estou triste. Coitadinho. Tu foi chamado para ser soldado, guerreira de Cristo. Lucas 6:23. Amém? Se você perseverar diante dos insultos e perseguições, você também alcançará galardão. Regozijai-vos neste dia e saltai de alegria, porquanto imensa é a vossa recompensa no céu, pois desta mesma maneira os seus antepassados agiram contra os profetas. Amém?
foram perseguidos, retalhados, caçados, caluniados, julgados em cisternas, mortos, mas permaneceram e receberam a recompensa. Amém? Se morremos com Cristo, seremos recompensados. E eu já disse. Então, meus amados irmãos, morra com Cristo, viva para Cristo, e tudo que fizer, faça para Cristo. Amém, pessoal? Quem está me entendendo? Amém? Quantas vezes arriscava minha agenda, poderia estar ganhando mais dinheiro, mas eu comecei a arriscar minha agenda, tocando meu trabalho. E quantas vezes nós somos colocados à prova? Amém? Somos colocados à prova. E Deus, Ele vai te colocar à prova, assim como já me colocou. Deus, Ele vai te colocar à prova para ver se você vai ser aprovado. O nível de submissão, o interesse da sua alma para buscar as coisas celestiais. Quanto mais você buscar Ele, mais Ele vai fazer você prosperar. Trabalhará menos e desfrutará mais. Terá menos um pouco, mas terá paz na sua casa, no seu coração. Salomão disse: melhor é comer um prato de saladas onde que há paz, do que estar comendo um boi gordo onde que tem muitas lutas e problemas e contendas. Aquele que confia em Cristo serão galardoados. Você confia em Cristo aqui? Está melhorando, hein? Quem confia em Cristo, diga glória a Deus. Maravilha, estou gostando dessa fé hoje. Hebreus 10:35. Vocês estão bons aí, hein? Tão rápidos. Olha aí, já vai. Aqueles que confiam em Cristo, se você confia em Cristo, será recompensado. Portanto, não abandoneis a vossa confiança, pois nela há grandioso... você não ouviu não? Vamos de novo. Portanto, não abandoneis a vossa confiança. Confiança em quem? Em Deus, em Cristo. Pois nela há grandioso galardão. Aleluia. Então, pastor, se eu não abandonar Ele, grandioso galardão. Oh, meu irmão, não vejo a hora de entrar pelos portões da cidade santa. Oh, aleluia. Chegar lá, ver aqueles miríades de anjos, o trono de Deus, a glória de Deus, os anjos louvando, adorando o Senhor. E para todo sempre eu vou estar lá de joelho no chão e adorando o nosso Redentor. Eu estava falando com o Lucas um dia, a gente vai conversando lá na nossa viagem evangelística, e eu falei algo para ele, algo que eu fico pensando e meditando, né? Viajando nas coisas celestiais também, assim como você. Eu falei assim: meu Deus, o Deus Todo-Poderoso é eterno. E eu fiquei pensando assim: um dia eu vou para lá. Mas a gente chegando lá, a gente vai aprendendo. Se a gente passar lá 1 milhão, 2 trilhões de anos, se a gente continuar aprendendo sempre, um dia o conhecimento de Deus vai estourar e a gente pode se tornar um Deus também. Mas isso com certeza nunca vai acontecer. Então, certamente, assim como Deus é infinito, os seus conhecimentos também são infinitos. Ou seja, nós iremos para o céu e viveremos eternamente. E de eternidade a eternidade estaremos sempre no estado de aperfeiçoamento e de aprendizado. Porque os conhecimentos de Deus são inesgotáveis. Agora você está mais feliz? Estão ou não? Tem gente que acha que o céu é monotonia. Eu vou ficar sentado numa nuvem, tampando flechinha, né? Cantando com harpinha na mão. Você acha que Deus, o Deus Todo-Poderoso, ele não tem imaginação? O apóstolo Paulo repetindo que o profeta diz que os olhos não viu, o ouvido não ouviu, o que não penetrou no coração do homem, muito mais, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Amém? Então, se você confia em Cristo, você será galardoado. Jesus disse para Dídimo era Tomé. Jesus disse para Dídimo: tu dizes agora que crê em mim? Eu digo abertamente a todos vós: bem-aventurado aquele que não viu e creu.
Cadê aqueles que nunca viu, mas crê? Você crê de todo o coração? Vamos lá, estou acabando, hein? Haverá recompensa em tudo que fazemos de bem. Uma ajuda ao pobre, uma palavra amiga, um abraço, um perdão, uma obra. Tudo que você faz tem recompensa. Apocalipse 22, 12. Tudo que você faz tem recompensa. Eu disse tudo. Amém, pessoal? Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Não é maravilhoso isso? Ele está vindo sem demora. Ele vai te galardoar. Olha lá, eu trago comigo. Ele está trazendo consigo o quê? O galardão, a premiação. Então, meus amados irmãos, que nós possamos hoje desprender nossas mãos e fazer algo a mais para Deus, para o reino dele. Jesus está voltando, estamos próximos aí nos limiares de uma terceira, talvez, guerra mundial, uma crise econômica sem precedente. Os sinais estão aí e nós estamos vendo isso. Enquanto a igreja está vivendo num campo da letargia, apenas com performance humana, nós não temos ouvido mais a palavra de Deus ser pregada da forma que deveria ser. Há muitos fiéis ainda que pregam, mas estão diminuindo a cada vez mais, porque estão amando o presente século, pregando somente teologia da prosperidade. Eu não sou contra a prosperidade bíblica, mas eu sou contra o exagero, eu sou contra a manipulação, eu sou contra tudo aquilo que o Senhor Jesus também foi contra. Então nesta noite Deus, Ele quer abrir o seu coração, Ele quer abrir os seus olhos, Ele quer colocar você numa posição onde que você possa ser útil, onde que você pode se tornar um instrumento, uma instrumentalidade para esses últimos dias. Tem pessoas lá no seu trabalho que precisam de ouvir a palavra de Deus. Tem pessoas que estão lá perto da sua casa, perto do seu, onde que você mora. Deus, Ele vai te levar onde que as almas estão. A Bíblia diz no livro de Ezequiel: eu procurei um homem para que se colocasse na brecha no muro, mas infelizmente não encontrei nenhum. Eu tenho certeza que Deus vai encontrar alguém aqui nessa noite. Eu tenho certeza que alguém vai ser encontrado aqui nessa noite. Amém, pessoal? Irmãos, eu imagino a tristeza, porque no céu não tem tristeza, mas a decepção talvez pessoal, não sei. Mas será, eu acredito que vai ser meio, a pessoa vai pensar, né? A pessoa vai chegar lá, vai ver aqueles homens, né? Galardoados, aquelas irmãs galardoadas, e vai pensar assim: quanto tempo eu joguei fora? Eu estou aqui, glória a Deus. Né, pessoal? Vocês estão entendendo? Estão entendendo? Deus, Ele quer te levantar hoje. Amém? Deus, Ele te chamou com um propósito, de você ser um canal de bênção na vida de alguém. Para você estar aqui hoje, alguém foi usado por Deus. Ou não foi? Alguém foi usado por Deus. E que você seja hoje essa pessoa usada por Deus na vida de alguém. Amém? Para mim terminar, coração quebrantado, haverá recompensa. Romanos 2, versículo 6. Que você possa ter um coração quebrantado. Para quê, pastor? Para reconhecer suas falhas, seus pecados. Para você reconhecer que sem Deus nada você pode fazer. Deus retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. Então aquele que tem um coração quebrantado, que procede de forma certa e correta, haverá galardão. Amém? Tem alguém que está enfrentando luta e prova aqui? Tá?
Então não, você não é o único, não. Tem galardão também? Tem, pastor? Oh, anima-se. Anima-se. Até para aquele que está enfrentando prova e luta tem galardão. Que isso, não sabia disso? É? Tiago 1,12. Tiago 1,12. Se você está enfrentando tribulação, se você está enfrentando provação, não tenha dúvida. Permanecendo, tem galardão. Feliz, não, peraí. Fala comigo, feliz. Você está chateado, é? Você está enfrentando problema? O doido por Jesus ali está falando que é feliz. Irmão de Jesus. Feliz a pessoa que persevera na provação. Pastor, está falando mal de mim. Eu estou sendo colocado de canto. Estão me boicotando. Glorifica a Deus. Porque feliz é a pessoa que persevera. Feliz é a pessoa que persevera. Por quê? Porque será recompensado. Feliz a pessoa que persevera na provação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Amém, pessoal? Então, nós não temos desculpas. Está enfrentando problemas, lutas, isso faz parte. Isso faz parte. Está enfrentando luta de todos os lados, o vento está soprando, isso faz parte. Isso faz parte do seu crescimento. Eu estava falando com uma amiga poucas horas atrás. Eu falei assim, como que você vai desenvolver a perseverança se você não for colocada ali no caminho da espera? Como que você vai aprender o que é amar se não tiver ninguém que te odeia? Como que você vai aprender o que é paciência se você não for colocado numa situação a qual é necessário perseverança? Como que você vai saber que você é uma pessoa mansa se não tiver ninguém que pise no teu calcanhar? Vocês estão me entendendo, sim ou não? Não entendeu. Porque a Bíblia diz, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Vocês estão me entendendo? Irmão, qualquer situação que o cristão venha passar, coopera para você. Forma direta e indireta, serve para você. Amém. Pastor, mas isso está me fazendo chorar. Mas a sua lágrima vai ser enxugada. Quando tu chegar lá, a Bíblia diz assim no livro do Apocalipse, capítulo 22, que Ele enxugará de nós todas as lágrimas. Amém. Ele vai enxugar. Às vezes do lado de cá dessa vida, tu está clamando a Deus, falando, Deus me cure, me liberte dessa enfermidade. E talvez essa enfermidade é algo parecido, semelhante que Paulo, que ele tinha um problema, um espinho, para poder te manter humilde, para poder te manter dependente, para mostrar para você a misericórdia e a grandeza de Deus. Irmão, quando nós chegarmos no céu, seremos surpreendidos. Se nós estamos aqui compartilhando e partilhando coisas sobrenaturais, lindas e profundas, imagine quando nós chegarmos lá, onde que a nossa visão estará completamente aberta, os mistérios totalmente descodificados, e nós teremos a capacitação, o entendimento de entender todas as complexidades pelas quais a nossa mente limitada pelo plano terreno, nós não tivemos condições de entender, e por isso nós estaremos sempre glorificando a Deus por tudo. Por quê? Porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo coopera. Tudo coopera. Amém, pessoal? Entenderam ou não? Então persevere. Fala comigo, persevere. Não desista. E vamos avançar. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Deus está aqui, amém? Deus está aqui neste lugar. Nós vamos clamar o Todo-Poderoso, operando Ele, quem impedirá? Amém? A Ele a glória. Eu quero adorar